Olá, sejam bem-vindos ao Senha Segura Shorts. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o troubleshooting de usuários sincronizados. Muitas vezes um usuário sincronizado pode apresentar um comportamento estranho de ficar inativando na aplicação, sem que não exista uma ação de inativação para esse usuário. Muitas vezes os usuários acabam sofrendo muitas alterações dentro do sistema. Então, por exemplo, um usuário foi criado local, ocorreu uma sincronização e sincronizou um usuário com o mesmo nome, e muitas vezes ele pode ter sido mesclado com esse novo usuário, ou seja, o usuário que em um momento foi local, agora ele já é sincronizado, ou até mesmo vice-versa, ou esse usuário foi inativado no AD e depois reativado, ou esse usuário foi sincronizado por N grupos e alguns grupos dizem para ele não sincronizar, enquanto o outro diz para ele sincronizar. Esse tipo de ação começa a gerar essas questões de inativações constantes no usuário, quando na verdade ele é para ser um usuário ativo. E aí, mesmo que você vá nas configurações, defina que esse usuário é de um provedor de autenticação local, como ele está com uma origem sincronizada, mesmo assim ele vai continuar sendo inativado no momento da sincronização, porque a sincronização acabou perdendo a identificação correta desse usuário. Então ele já não entende mais esse usuário como um ativo o tempo todo. Então, por mais que você ative na mão, quando a sincronização rodar, ele vai pegar e vai acabar inativando novamente. E mesmo que você venha no menu Settings, User Management, Users, dê um editar no usuário e inative o usuário, quando a sincronização rodar novamente, você tentar criar esse usuário de novo, em vez de ele criar um novo, ele vai reativar esse cara com o mesmo ID e vai voltar a trazer esse problema. Para solucionar essa questão, a forma mais simples é editar o usuário, só que em vez de simplesmente inativar, mudar o parâmetro de nome e username, e pode salvar ele como inativo. Quando a sincronização acontecer novamente, o que vai acontecer? O usuário LDAP não existe mais. Existe um usuário LDAP sync_old. Então, quando ele pegar que um novo usuário foi criado, quando um novo usuário LDAP ele foi bater e ver que esse usuário não existe, ele vai criar um novo usuário. E o mais importante, ele vai criar esse usuário com um novo ID. E esse novo ID vai impedir que os problemas que estavam acontecendo no usuário antigo aconteçam com o novo. Então, quando você apenas inativa, sem alterar os parâmetros de nome e username do usuário, toda vez que a sincronização rodar, ela vai trazer aquele mesmo ID de volta com todas as referências de base que aquele ID possui. Quando você faz isso com um usuário novo, né, 100% novo, com um ID novo, as referências que tinham de base daquele antigo não vão se aplicar ao novo, porque o ID dele é outro. Então é outra escrita no banco. Então as relações são novas, tá? Vamos ver agora que a sincronização rodou, como é que ficou? Se eu atualizar a minha página, eu já vou ver que o usuário LDAP Sync já está aparecendo aqui para mim. E se eu fizer a busca, pode ver que ele já está como ativo e com um novo ID, um ID agora de número 5. Se eu fizer a busca por tudo, tanto ativo como inativo, aquele meu usuário de ID 2 que estava com problemas de sincronização, que se tornou o sync_old, agora ele vai ficar full inativo com um ID totalmente diferente, ou seja, todas as relações problemáticas que esse cara poderia ter não existem mais para esse cara. Esse cara tem um ID novo, zero, sem problema nenhum. Então ele não vai acontecer o mesmo problema de ficar inativando e você ter que fazer vários processos para conseguir fazer a autenticação utilizando esse usuário. A partir do momento que ele foi ressincronizado com um novo ID, esse usuário é novo, novas relações de tabela no banco de dados e sem nenhum tipo de problema. Por hoje é só, ficamos por aqui, muito obrigado.